Muitas pessoas com DI têm também problemas articulares que diminuem a sua qualidade de vida. Dores, inchaços e problemas nas articulações são alguns destes sinais que por vezes não são valorizados de início e que podem agravar-se. Cerca de 20% das pessoas com doença de Crohn ou colite ulcerosa acabam por vir a sofrer de artrite e outros problemas articulares para os quais há que estar atento, porque em muitos casos são incapacitantes e dolorosos. A DI não aparece apenas nos intestinos. Há manifestações reumatológicas que aparecem quando a doença está ativa ou até antes do diagnóstico. Manifestações que têm um peso considerável na qualidade de vida. Mas o que fazer quando uma dor articular aparece? E a que sinais devemos estar atentos? Estas são algumas das questões que vamos responder hoje, aqui no canal APDI. Dr. Tiago Meirinhos, muito obrigada por estar hoje aqui comigo no canal APDI, ainda por cima para tratar de um tema que é tão importante para tantos doentes com doença inflamatória do intestino, que é as manifestações reumatológicas na doença inflamatória do intestino. E a primeira questão tem a ver com isso. É fácil detectar estas manifestações ou não? Muito bem, muito obrigado por este convite. E, efetivamente, muitos dos doentes com doença inflamatória do intestino têm queixas musculoesqueléticas que devem ser interpretadas muitas vezes no contexto da própria doença, outras vezes são associações que surgem. É fácil detectar no sentido em que muitas vezes o doente se queixa de dor e, nesse sentido, é muito importante que o doente que tem estas doenças manifeste ao seu gastro, muitas vezes esta dor, não é? Claro que a dor tem muitas fontes e a dor pode ser provocada por muitas alterações. Sabemos que os doentes com doença inflamatória do intestino muitas vezes têm inflamação articular que se manifesta pela tardor e por tumefação articular. Portanto, quando o doente tem uma dor e tem um inchaço numa articulação, isso é um sinal de alarme ou de alerta que deve falar com o seu médico na próxima consulta. Há dados em Portugal e no resto da Europa relativamente à quantidade de doentes com doença inflamatória intestinal que acabam por ter problemas musculoesqueléticos, digamos assim? Efetivamente, no nosso país, esses dados não são muito robustos. Nós sabemos que aproximadamente 20% dos doentes com doença inflamatória do intestino podem desenvolver uma forma de artrite periférica, também chamada espondilartrite associada à doença inflamatória do intestino, que depois se pode manifestar nas articulações periféricas, como as mãos, os joelhos, mas também na coluna, principalmente na região da bacia, e dá uma lombalgia, uma dor lombar, que é muito característica, que nós chamamos de uma lombalgia inflamatória. E muitas vezes, se calhar, é confundida com a lombalgia normal, ou não? A lombalgia é o principal motivo de consulta médica no mundo inteiro, ou seja, é um problema muito comum, a dor lombar. Quando os doentes com doença inflamatória do intestino têm uma lombalgia inflamatória, isto significa que é uma lombalgia muitas vezes noturna e que se associa a uma rigidez matinal, acordam com uma grande rigidez, isso sim alerta-nos. E depois temos outra situação que é muito peculiar. Há muitos doentes que têm o seu diagnóstico de espondilite, por exemplo, feito numa entorressonância, pedido pelo seu gastro, e que têm alterações que depois não se manifestam clinicamente. Ou seja, temos alguns doentes com doença de Crohn, por exemplo, que têm inflamações na bacia, mas que clinicamente não têm dor. E esses doentes são um enigma para nós. Isso é perigoso para eles? É complicado para vocês? Como é que é? Como é que acabam por chegar lá? Nós sabemos que estas doenças são progressivas e muitas vezes são deformantes, e nesse sentido o diagnóstico precoce é essencial, não é? Agora, nós também sabemos que há muitos tratamentos para a doença inflamatória do intestino que atuam nas articulações, e muitos desses doentes fazem esses tratamentos, ou seja, a doença reumática está a falar dos biológicos, dos biotecnológicos, por exemplo, exatamente. Vários medicamentos usados para a doença inflamatória do intestino são eficazes nas manifestações reumáticas desta doença, que são o tipo de manifestações intestinais mais comum. Mas há outros que não são e aí é que é o problema, não é? Há outros que Exatamente. não têm esse efeito e aí é que está o problema. Qual é o papel do reumatologista neste contexto? Nós estamos habituados a ver, de facto, o doente com DI a ser tratado pelo gastro e por uma equipa multidisciplinar que envolve o enfermeiro, que envolve muitas vezes até o farmacêutico, etc. Onde é que entra aqui o reumatologista? Ou quando? Muito bem. Eu acho que no mundo perfeito nós deveríamos ter aqui um espaço de partilha e na maioria dos hospitais nós falamos com os nossos colegas de gastro
e eles falam muito connosco. Portanto, há uma grande partilha de conhecimento e de doentes. Temos também alguns fóruns mais científicos onde isso é feito. Agora, eu acho que o doente tem que manifestar essa queixa. Portanto, muitas vezes numa consulta nós não temos o tempo todo, e assumo que os gastros também não tenham, para falar sobre tudo. E sendo estas doenças tão sistémicas, se o doente não manifesta uma queixa que tem, uma queixa que o incomoda e que o atrapalha, que interfere com a sua qualidade de vida, o gastro às vezes pode não se lembrar de perguntar. E, portanto, se o doente tem uma dor, que é uma dor que não teve uma pancada, não teve um traumatismo, não é? E que é uma dor que o incomoda e que muitas vezes atrapalha o seu sono, por exemplo, manifestando-se durante a noite, deve manifestar essa queixa ao seu gastro, e que obviamente. se mantém, não é? Porque muitas vezes esta dor mantém-se, não é? Exatamente, a dor e o inchaço. E pode afetar qualquer articulação. E há aqui uma situação que eu queria dizer também. Há manifestações musculoesqueléticas que têm uma correlação com a atividade da doença inflamatória. Ou seja, sempre que a doença inflamatória está mal, as articulações estão mal. Mas há outras que não têm qualquer relação. E aí é um grande desafio, porque nós temos doentes com a doença controlada do ponto de vista da doença intestinal, mas com queixas musculoesqueléticas que impactam muito a sua qualidade de vida. Com outro problema, nós usamos muitas vezes anti-inflamatórios, que nos doentes com doença inflamatória do intestino podem ser perigosos porque descompensam a sua doença. Pois. E às vezes este equilíbrio da balança faz com que tenhamos um contacto com os nossos colegas de gastro muito próximo e por isso é que eu digo, deve haver mais partilha ou mais consultas multidisciplinares. Claro. Também deve depender dos hospitais, não é? Haverá hospitais em que essa relação é boa, haverá hospitais em que isso não acontece. Exatamente. No seu hospital, como é que isso acontece? Temos um serviço de gastro que tem pessoas que se dedicam a esta área e que são bastante proativas também na procura que fazem do conhecimento e tentarmos perceber o que é melhor para os doentes, não é? Agora, claro, nós no mundo temos pouco tempo para as consultas, temos aqueles 20 minutos ou 30 minutos e às vezes quando nós estamos tão preocupados em pedir um exame que nos demora tanto tempo, às vezes esquecemos de falar sobre outros temas. E muitos doentes, os tais 20% aproximadamente, embora não saiba exatamente, têm estas manifestações que são muito impactantes para a sua qualidade de vida. O doente queixa-se, de um modo geral, destes problemas ou não? A minha experiência diz-me que os doentes com doenças inflamatórias são muito resilientes. Okay. Porque já estiveram numa fase tão mal, principalmente porque são pessoas jovens e já estiveram tão mal que, mesmo não estando perfeitos, eles acham que estão bem. E às vezes acabam por não manifestar para não interferirem com o equilíbrio eventualmente que possam ter. Mas a verdade é que estas doenças musculoesqueléticas podem ser deformantes. E, portanto, se não forem abordadas atempadamente, podemos ter, por exemplo, um homem com uma espondilite associada à doença inflamatória do intestino, que nós chamamos de espondilartrite, que vai deformando, vai ficando com uma curvatura cada vez mais acentuada e interferindo diretamente com a sua qualidade de vida. E muitas vezes com o trabalho. Pois, essa é a grande complicação, portanto, dos doentes que têm estes problemas. A grande complicação de ter um problema ligado também à parte musculoesquelética é esse, é irem deformando e irem... São potencialmente deformantes, não quer dizer todos os doentes. Agora, não tratadas ou não diagnosticadas são potencialmente deformantes. E claro, como estas doenças começam em idades jovens, nós vamos seguir estes doentes muito tempo. Este paradigma da doença crónica. Isso é muito interessante, porque nós estamos a ouvir o doutor e podemos pensar, isto só aparece a partir de determinada idade, e não é bem assim. Esse é o mito, não é? Que a reumatologia trata pessoas a partir de uma certa idade. A maioria dos doentes com espondilartrite, nomeadamente associada à doença inflamatória do intestino, são pessoas jovens. São pessoas entre os 20 e os 40 anos. Que aparece numa fase e que nós vamos seguir durante muito tempo. E, portanto, este paradigma da qualidade de vida, nós temos que tratar dor, inflamação, mas o outcome, o alvo que nós queremos tratar é qualidade de vida. Claro. E portanto, é por aí, é por isso que é importante o diagnóstico precoce de que me estava a falar. Sim, e é importante os doentes manifestarem essas queixas. Uma dor que não surge após um traumatismo, uma dor que tem um inchaço de uma articulação ou uma dor nas costas que acorda o doente de noite, deve manifestar essa queixa ao seu médico. E essa queixa, primeiro ao gastroenterologista? Vai primeiro ao gastro e depois é que é encaminhado para vocês. Exatamente. O percurso é este, ou o médico de família, talvez, não é? Eu penso que os médicos de família, que nós temos feito um trabalho muito próximo com eles, também estão sensibilizados. Agora, esta é uma área de... São menos doentes, vá lá, não é? Porque são os tais 20% os que têm doença inflamatória do intestino. E, portanto, eu acho que o gastro é porta de entrada, muitas vezes, para a nossa consulta. E devem falar com ele. Vamos falar de tratamentos, doutor. Como é que estes doentes são tratados? Muito bem. O primeiro tratamento, muitas vezes para a dor, acabam por ser os medicamentos para a dor, os analgésicos e os anti-inflamatórios. O problema é que os anti-inflamatórios na doença inflamatória do intestino podem ser pouco simpáticos.
podem ter outro efeito. E às vezes temos pessoas muito bem controladas há meses ou anos que com um ciclo de anti-inflamatório descompensam e todos nós sabemos como isso é mau. E depois temos as terapêuticas mais sistémicas, os imunossupressores ou imunomoduladores, que de um modo geral são muito eficazes na doença inflamatória do intestino e nas manifestações articulares que daí advém, nomeadamente a tal espondilartrite associada à doença do intestino. Esses medicamentos, como sabem, também são chamados medicamentos biológicos, muitas vezes são injetáveis, e os doentes, quando os fazem, geralmente ficam bem de praticamente tudo. Cada caso é um caso, obviamente. Sim. Também se diz que a espondilite anquilosante, eu já li isto, não queria saber se é verdade ou não, também é uma doença que por vezes anda de braço dado, digamos assim, com a doença inflamatória do intestino. Faz parte das tais manifestações, como eu disse, pode afetar as articulações periféricas, as mãos, os pés, mas também a coluna. E quando esse atingimento se manifesta com uma tal lombalgia inflamatória e com sacroileite, que é a inflamação das articulações sacroilíacas, então temos a tal espondilite anquilosante, ou o nome técnico científico, se virem por aí escrito, é espondilartrite. Portanto, a sacroileite é outro dos problemas. Eu tinha aqui essa questão para lhe colocar. É outro dos problemas que aparece e para é bastante comum. É bastante comum. Atenção. E temos os tais doentes que têm sacroileite assintomática, mas que fizeram uma entorressonância e se vê que já está lá. Claro. E esses doentes, obviamente, temos que abordá-los, perceber se são para tratar ou se não são. Claro. Doutor, a que sinais, já falou aí que devemos estar com atenção ao inchaço, às dores articulares que aparecem durante a noite. E com uma rigidez matinal muito prolongada. Com rigidez matinal muito prolongada. Há mais algumas questões a que devam estar com atenção? Eu acho que é basicamente isto. Portanto, o doente com doença inflamatória do intestino tem que ter noção que as manifestações musculoesqueléticas existem e têm tratamento. E, portanto, deve manifestar essa queixa ao seu médico habitual e perante uma dor que é persistente no tempo, que tem um ritmo predominantemente noturno e com uma rigidez matinal marcada, seja em que articulação for, deve falar com o seu gastro, que em casos selecionados e quando achar necessário, envia para nós, reumatologistas. O não tratamento, o que é que provoca? Provoca um sofrimento, porque viver com dor, quando nós temos uma dor de cabeça, acho que ninguém gosta, não é? Imaginem o que é ter uma dor ao longo do dia. Uma lombalgia é horrível e, portanto, o resto também deve ser. A pessoa acaba por ficar fechada na sua vida, não sai, não está com os seus colegas, muitas vezes deixa de trabalhar precocemente, e tudo isso tem custos não só para o doente, mas para nós todos, não é? E, portanto, temos que abordar estes doentes, perceber qual é o objetivo naquele doente, se é tratar a dor, se é tratar outra coisa, mas temos tratamentos eficazes, portanto, não há motivo para sofrermos, mesmo que o doente por vezes ache que até nem está assim tão mal, porque já esteve muito pior. Pois, porque teve a doença inflamatória intestinal numa situação de crise aguda e, portanto, já esteve muito mal e acha que já não é nada. Desvaloriza. E, portanto, não desvalorizar é um dos sinais. Sr. Tiago Meirinho, muito obrigada por ter estado connosco no canal da APDI. Muito obrigada. Ter DI e ainda por cima problemas articulares não é fácil. Não desvalorizes os sintomas e avisa o teu gastroenterologista se sentires dores articulares ou inchaços inesperados. Provavelmente terás que consultar um reumatologista. Mas não desesperes. Há medicação para tratar estes problemas. E provavelmente não terás que deixar de fazer o que gostas. Contacta a APDI, podemos ajudar-te. Estamos cá para ti.